Olá, está no ar o Pode VAR. Eu sou Carol Duarte. E eu sou Fabiana Sampaio. E nós estamos aqui para falar de muita coisa boa para vocês, principalmente relacionado hoje à imagem pessoal. Não é mesmo, Carol? Exatamente. Hoje o tema é sobre imagem. A imagem, ela é importante? Ela comunica? Fabi, você tem feito uma jornada, né, de profissão, advogada, contadora, Sim. e está entrando agora nesse universo da imagem, do brand, consultora de imagem e estilo. Por que essa jornada? Então, né, já começando aí desde o início do porquê que eu entrei nesse mundo da imagem pessoal e fui pro personal branding. Tudo começou depois que eu mudei de cidade, né? Você sabe como que foi isso? E eu mudei de Cuiabá para São Paulo e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive aquela necessidade de ir pro digital. Então, assim, algo foi meio que instantâneo. E em maio de 2021, eu comecei a estudar marketing digital. E aí, por acaso, eu caí no personal branding. Eu falei assim, olha, nossa, eu achei interessante, porque envolvia carreira, principalmente. E aí, eu falei assim, eu vou começar a ler sobre o assunto e na hora que surgir a oportunidade, eu vou fazer, né? Enfim, foi indo e até que eu realmente iniciei nessa jornada. E para mim, o branding, e aí falando em marca pessoal, estratégia de marca pessoal, porque o personal branding é justamente isso, é gerenciar a sua marca, a marca você. Porque muitas vezes, assim, as empresas, elas contratam profissionais para gerenciar a marca empresa, né? Exato. E muitas vezes esquece de gerenciar a marca você, que seria o dono da empresa. E eu comecei a mergulhar nesse universo. E assim, quando eu me encontrei ali, eu falei, é para mim isso. Por quê? Tá ligado muito a desenvolvimento pessoal, né? E aí eu trabalhei por um bom tempo na área de recursos humanos, desenvolvendo pessoas, então casou, sabe? Essa coisa de desenvolver carreira, desenvolver imagem, porque tem a parte da imagem ali também, né? Então foi basicamente assim. Mas e você, Carol? Como é que foi esse contato com a imagem pessoal, principalmente? Hoje eu trabalho, né, com a imagem pessoal, eu sou consultora de imagem e estilo, mas focado ali na parte de ser estratégia, né, estrategista da imagem, né, principalmente focado para a mulher. Esse processo veio no período pandemia, né, estava em casa ali naquele processo, trabalhando de home office, e eu comecei a pesquisar outras coisas, né, que faziam sentido para mim. E nessas buscas veio a oportunidade de fazer o curso de consultora de imagem e estilo, né? Formei, concluí esse curso. Sim. E quanto mais você vai estudando, mais você vai se apaixonando. E o meu propósito, né? Quando você encontra um caminho e você fala, nossa, é realmente isso que eu quero, foi o que aconteceu com a imagem. Porque quando eu vi o meu propósito, que é transformar a vida das mulheres através da imagem, fez sentido para mim. E por que através da imagem? Porque eu penso assim, uma mulher, quando ela está confiante, ela está segura. E quando ela está segura, ela executa bem as atividades dela. Ela simplesmente, ela não tem medo de ser, de transformar. Então, isso é importante para mim. Então, quando eu transformo a vida da Fabiana, por exemplo, não é só a Fabiana. É a Fabiana e uma outra pessoa. Porque vai virando esse movimento. Então, por isso que eu escolhi, por isso que eu estou aqui até hoje, nesse momento, vivenciando, buscando, estudando a consultoria de imagem e estilo. E é cada vez mais indo mais fundo, porque você vai vendo que começa a questão da vaidade, da autoestima. E aí você vai compreendendo, e você sabe que você está no brand, o brand trabalha além disso. Sim. Ele passa ali pela imagem, vai na questão da postura, técnica, enfim. Você vendo que tem um oceano aí, né? Sim, você vai construindo. muita coisa. E é legal você tocar nesse assunto do branding e passar pela imagem, porque quando a gente trabalha a marca pessoal, a imagem é um dos tripés ali. Né? A gente fala que para a gente trabalhar a marca pessoal, a gente trabalha a identidade, né? Que a identidade está muito ligada à essência, ao autoconhecimento. Depois a gente passa pela imagem e reputação, né? Então a imagem ali é um dos tripés, né, do personal branding, do gerenciamento dessa marca pessoal. E aí, só complementando, né, a minha escolha pelo personal branding, foi que quando eu comecei a atuar, né, como personal brander, eu falei, gente, eu preciso também ver a questão da imagem, né? Porque ela passa ali. A gente trabalha a imagem dentro do personal branding, mas não a fundo, passando pela parte da consultoria de imagem, né? Que aí tem toda aquela transformação de você saber qual que é o seu estilo, qual que é o seu biotipo, né? A estratégia de investimento, enfim, tudo isso que a gente traz na consultoria de imagem e estilo. E aí eu falei, eu quero fazer. Eu lembro que a gente começou a fazer um curso que foi juntas, aí depois eu fiz um outro método também, que pra mim fez todo sentido, então eu acabo acoplando
né, a consultoria de imagem dentro do personal branding, né? Mas também faça separado. Então, assim, como você disse, é um universo que quando você mergulha, quanto mais você mergulha, mais coisa você acha, mais coisa você quer aprender, né? E a gente sabe que trabalhando isso, a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo quanto a transformação é evidente e quantas pessoas a gente vai transformando nesse processo, né? Você falou das mulheres. E eu já tinha essa coisa de trabalhar com mulheres desde a parte do empreendedorismo. Então, quando eu descobri isso aí, eu falei, muito mais próximo das mulheres ainda. Né? Que a gente sabe que a mulher, ela tem essa preocupação de, né? Às vezes achar também que se deixar de lado, não cuidar da sua imagem, achar que é fútil, né? Ou achar que tá tudo bem do jeito que tá. E, na verdade, é um processo de transformação que, assim, as mulheres que passam por ela, sabem o quanto acontecem as mudanças, né? Então, tem tudo isso também, né, Carol? Exato, a gente escuta muito isso, né? A imagem cuidar da imagem é futilidade. Fazer consultoria de imagem é só para quem tem dinheiro, ou é só para quem quer ficar bonita. Lógico que quando a gente faz esse processo da consultoria, você vai ficar mais bonita. Mas o mais bonita não é no sentido da roupa, mas é porque você começa a se enxergar de modo diferente. Você começa a valorizar aqueles pontos que talvez você não gostasse. Que você fala, nossa, é um defeito. Então, eu acho que você acaba tendo um encontro com você. E aceitando as imperfeições. Eu falo muito assim, a mulher é uma obra de arte. Por quê? Porque até as imperfeições dela é para que ela seja o quê? Diferente do outro, né? E o ser diferente é o seu poder, é o que eu sempre falo, né? Então, cada uma tem ali traços diferentes. E como trabalhar esses traços? E a consultoria de imagem ela faz essa união, porque nada mais é do que a gente faz. É entender ali a sua essência, entender ali suas características, e a gente faz o quê? A gente vai fazer uma repetição disso aonde? Na roupa, na maquiagem, no cabelo. Lógico que aí a gente entra também num outro ponto que eu gosto muito de saber quando as mulheres me procuram qual é o seu objetivo. Porque você tem que ter um objetivo. Sim. E com esse objetivo, você vai aprender todas as ferramentas, porque a consultoria de imagem, ela traz muitas ferramentas, né? Moda, a análise de colorimetria, o estilo, formato corporal, são todos conhecimentos. E como que eu vou trabalhar isso, né? Porque a gente sabe que formas comunica, cor comunica. Então, como juntar tudo isso? Então, a gente faz todo esse processo buscando o seu objetivo. E quando a mulher, ela domina tudo isso, ela sabe a cor que ela vai comunicar, ela sabe qual é a roupa que ela vai usar, porque aquela roupa vai trazer aquela mensagem para ela. Ela se torna, eu falo, dona do processo todo, porque onde ela for, ela vai saber adequar e comunicar a mensagem dela. E a gente sabe que ia se falar, a imagem não importa. Ela importa por quê? Ele é orgânico, né? Eu falo. É igual a câmera fotográfica de um celular ou a câmera fotográfica. Quando você tira uma foto de um objeto ou de uma pessoa, automaticamente você já tem essa foto ali. Isso acontece com o nosso cérebro. E toda a informação que os nossos olhos vão captar ali no objeto, a textura, cor, formas, chega ali no nosso cérebro, vai chegar no lado emocional. Sim. Então, ele já faz um pré-julgamento daquilo. Então, quando eu estou preparada para comunicar a mensagem, eu consigo ser mais assertiva. E eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, ela fala que é futilidade, porque ela só vê um lado. Sim. Ela só vê aquele lado de, porque você vai ficar bela, vai trabalhar a sua autoestima. Sim, mas a imagem, ela pode ser usada como uma ferramenta estratégica para você atingir seu objetivo. Não é mesmo? Sim. E é legal que você falou dessa questão do objetivo. É porque muitas vezes também chegam mulheres que nem sabem para onde vão, não sabem nem, não sei por que estou aqui. E essa coisa entendeu? De não saber onde está. Você usa aquela frase da Alice. Se você não sabe por onde vai, qual caminho, qualquer um serve. Qualquer lugar serve. E aí você tem que trazer essa consciência para ela. Porque às vezes ela vê, ela acha legal, mas ela não sabe por que eu preciso disso, né? E por isso, eu acho que é um propósito nosso, principalmente se tratando de marca pessoal, de imagem, é gerar essa consciência nas mulheres, né? A gente sabe assim, que quando você tá, e aí vamos fazer um paralelo aqui, quando você tá no ambiente do empreendedorismo, né? A gente sabe que isso vem muito, como eu posso dizer, vem muito de forma, não precisa nem você falar, o negócio chega para você. Exato, a pessoa já sabe que ela tem que se preocupar com a imagem também. Exatamente, porque ela sabe que ela precisa vender, e para vender ela precisa ter uma imagem que vende, né? Uma imagem também que comunica a sua essência, mas que vende. Então, o que ocorre? Ali fica muito mais
tem mais clareza para ela. Porque quando ela começa nesse processo do negócio dela, ela vê que ela é parte essencial e ela precisa trabalhar isso. Porque ela agrega valor pro produto. Então, quer dizer, e aí eu trago um pouco do branding, porque é aquela coisa, é a marca pessoal, quem tá por trás do negócio. E se eu não trabalho isso, o que acontece? O negócio fica apenas com a cara do negócio, mas as pessoas hoje querem humanizar, as pessoas querem saber quem tá por trás da marca. Ponto. E aí, a empreendedora, ela já tem isso que já vem muito mais tranquilo para ela, né? Ou seja, chega para ela e ela sabe que ela tem que mudar. Quando você tá no ambiente corporativo, muitas vezes você tá naquela bolha, né? E aí você tá ali todo dia, né? Você vai trabalhar e você faz ali o seu trabalho. Então, assim, tipo, acaba que ela não, né? Pra ela ali tá tudo tranquilo. Ela acha que a imagem dela em relação à empresa não soma. E aí fica por aquilo mesmo, só que ela não sabe que muitas vezes ela perde uma promoção, né? Ela perde, de repente, de ter galgar outros cargos, porque ela não trabalha a imagem dela. E aí, falando em imagem não é só vestimenta. Né? Imagem também, ou seja, é uma linguagem não verbal. Então, é a forma como eu falo, a forma como eu comunico, é a forma como eu me posiciono, o que eu acredito, os meus valores. E isso tem que ter muita clareza nisso e tem que haver também a repetição. Então, a imagem, quando a gente fala disso, a gente não está falando só de vestimenta. Vestimenta é uma das ferramentas que a gente tem para falar da imagem. E aí que entra inúmeras outras questões que a gente trabalha no processo, né? Então, é legal você falar do mundo corporativo. A gente veio do mundo corporativo, né? Sim. E é isso. As pessoas elas estão preocupadas. Eu tenho que melhorar a minha técnica, eu vou melhorar a minha forma aqui de falar, né? Prestar mais atenção. Mas ela esquece da imagem. E muitas vezes porque a empresa tem um uniforme, é um padrão, né? Muitas vezes é a camisa, e enfim. Só que é o que você falou, e é uma coisa que eu falo muito, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Sim. As pessoas que conhecem a sua técnica, a sua habilidade, são as pessoas que estão ali no seu dia a dia, que trabalham com você. E dependendo da empresa, a empresa é grande. Então, tem diretores, tem outros departamentos, outras pessoas que não conhecem a sua técnica. Então, ela vai pela sua aparência, pela forma que você anda, pela forma como você fala, pela forma como você escreve o e-mail. Então, tudo isso, a postura numa reunião. E as pessoas não estão muito ligadas a isso. Aí, às vezes, ela fala assim, nossa, não acontece nada, eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não consigo uma promoção. Ou então, as pessoas não me escutam, as pessoas não me respeitam. Você já parou para pensar, e isso eu falo sempre para as minhas mentoradas que são do corporativo, como é que tá a sua imagem? Como é que tá? Como que as pessoas percebem você no meio? Porque é aquela questão, né? A pergunta é, como que eu quero ser lembrada? Ou como eu quero ser vista? Porque a partir daí, você começa a criar essa estratégia. Só que no mundo corporativo é o que você falou, as pessoas se limitam muito. E talvez também por não ter clareza dos seus objetivos. Porque se eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, ali onde eu tô, tá servindo. Tá servindo, exatamente. Ou não, porque às vezes a minha pessoa tá naquele lugar e ela tá reclamando, ela tá reparando que o outro tá fazendo. Mas o outro conseguiu a promoção, o outro tá tendo destaque, o outro, aí vira o puxa-saco do chefe, né? Mas será que realmente ele é um puxa-saco? Ou será que realmente ele tem um objetivo claro e ele está trabalhando não só a técnica, mas a postura, a forma de falar, a forma de vestir. É o que você falou, é um combo, né? É uma estratégia. Então, quando a gente fala de imagem pessoal, e ela comunica, por ser uma linguagem não verbal, ela traz toda essa informação. E você, com a sua imagem, você diz para a pessoa, eu estou pronta. Sim, você pode chegar que eu já estou pronta. Por exemplo, você vai numa loja, você vai comprar um produto, a gerente te atende, ela tá toda condizente com o ambiente, você fala, nossa, que legal, a loja está comunicando clareza do que realmente o produto vale esse valor. Não é mesmo? E aí, o que é interessante também, né, Carol, quando a gente fala de imagem, porque quando a gente vai trabalhar a imagem, a gente tem que também trabalhar o interior. A gente precisa saber o que está ali, o que você falou do objetivo, né? Eu, quando trabalho com as clientes, e você com certeza também deve passar por isso, é saber, né? Como eu me vejo, qual é a minha essência, como eu quero ser vista, ou seja, são vários pontos ali que você vai ter que saber da sua cliente. E isso tudo tem que estar em congruência, ou seja, como eu me vejo tem que ser a forma como as pessoas me veem, que tem que ser a forma como eu quero ser vista, quer dizer, tem que estar tudo congruente ali, né? Se isso não casa, alguma coisa está gerando um ruído.
E aí, é aquela coisa, eu sou bem sincera, você quer trabalhar a imagem, você tem que trabalhar o interior primeiro. Por quê? Não adianta eu ir lá, me empetecar, ficar toda linda, maravilhosa na sofisticação, porque linguagem de vestimenta, você aprende. É muito tranquilo fazer isso. Só você procurar, né? Você aprende. Agora, quando você vai traduzir isso na vestimenta, a forma, né? Assim, da sua essência mesmo, do que você acredita, valores, enfim, tudo isso na vestimenta, é aí que a coisa acontece. É aí que a mágica acontece. Porque você olha no espelho e você não tá uma pessoa caricata. Ou seja, você não tá uma pessoa que você montou uma personagem. E a gente não trabalha montando personagem aqui, né? A gente trabalha justamente desenvolvendo para que a mulher ela realmente se sinta ela realmente ali naquela imagem, né? Então, é importante a gente falar isso, porque muitas vezes, mulheres, a gente acaba, o cliente chega assim, a gente sabe que, eu quero ser sofisticada. Ok? O que é sofisticada para você? Porque a sofisticação para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra. Eu quero ser mais moderna. Ok? O que é ser moderna para você? Né? Então, a gente tem que estar aprofundando nessas perguntas. Por isso, quando a gente fala em imagem, a gente tem que usar muita pergunta, tem que ter muita conversa. Não é só chegar e, opa, tá, beleza, é esse o resultado que eu quero passar. Porque lá no final, a gente tem que dar um resultado realmente que a cliente, ela realmente se vê transformada naquilo. Senão não faz sentido, e né? De perguntar da essência, eu falo que a essência é sua assinatura no look. Sim. Porque montar look, eu sempre falo, é fácil. Eu vou lá no Pinterest, ponho lá. Sim, várias inspirações tem ali. Um monte de inspiração. A pergunta é essa que você falou. Faz sentido para mim? Porque eu escuto assim, eu preciso trazer autoridade, eu vou usar um blazer. Mas será que você colocando um blazer, se olhando no espelho, você vai se sentir confortável com aquela peça? Porque nós sabemos que existem outras formas né, de trazer esse conceito para um look. Ou então, eu quero comunicar modernidade. Eu gosto muito de trabalhar com fotos. Eu faço toda uma entrevista. Eu quero saber o objetivo, por que ela está procurando, né, agora pensar na imagem em si, o objetivo, o que ela acredita, o que ela pensa, o que ela faz. Porque é o que você falou, eu preciso saber quem é essa pessoa. E trazer isso pro look, porque ela precisa carregar aquele look. É o que você falou, não é uma personagem, né? E aí, quando a gente faz todo esse desenho, aí você fala, beleza, o que você quer comunicar? Eu quero trazer a modernidade. Aí você começa a trazer elementos que tragam modernidade. Ela, não é isso. Exatamente. Aí você vai vendo, né, que as coisas não estão se encaixando. Aí você vê que o moderno pra ela é um outro olhar, que na verdade é um outro estilo, mas que no ponto de que pra ela é muito ousado ela usar. Sim. E aí eu trabalho muito com imagem, exatamente porque a imagem por si só fala, né? E aí fala, eu quero trazer sofisticação. Mas a sofisticação que você quer é nesse sentido, aí você traz os elementos, ou você quer uma mistura? Porque o que acontece? Eu tenho muita cliente que é do estilo casual, que quer trazer a elegância. É tão interessante misturar os dois estilos. E aí você traz a essência dela e ela fala, nossa, eu nunca pensei em usar essa peça assim, tô me sentindo muito bem. Então é importante a gente conhecer a essência de cada um, porque é ela que vai trazer ali, né? Eu falo, é a assinatura, né? A essência é o seu RG, eu penso assim. Sim, exatamente. E falando da imagem, desse processo, no brand, você falou que tem imagem, mas e a reputação? Como que ela funciona? Porque eu sei, assim, a imagem, que eu tô só na parte da consultoria, eu estudo muito sobre a postura, porque como eu trabalho com o pessoal do corporativo, eu trago essa postura porque é importante. Porque a gente tem que ter postura. Sim. Conforme os cargos vão pedindo comportamento, posturas diferentes. Como que é isso no brand? Explica um pouquinho pra nós, porque eu acho que as mulheres, elas querem saber mais. Porque aí o que acontece? A reputação nada mais é o que os outros falam de você quando você não está por perto. Ou seja, quando você não está na sala. É o que as pessoas falam de você, né? Ou seja, porque às vezes você acredita que está passando uma imagem e na verdade está passando outra totalmente diferente. E a gente vê muito isso, né? Você acha que, assim, eu já peguei situações, né? E de mulheres que eu vi e falei, nossa, a mulher, ela... Você vê assim, você fala, nossa, essa mulher é super poderosa. A reputação dela deve ser, né? Incrível. Mas aí a pessoa começa a falar. Aí você vai também, por exemplo, ir lá, ver nas redes sociais. Aí você fala, nossa, mas tem alguma coisa que tá estranha aqui.
Então É o as coisas não estão ruído, ruins, né? não tá casando. E quando a gente fala em reputação, não é só, lógico, vestir, o que as pessoas falam, mas como é que é seu comportamento em relação às situações, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma linha de pensamento em determinadas situações, eu tenho que seguir aquela linha de pensamento, né? Quais são os meus valores ali? Porque ao comunicar, principalmente pela vestimenta, você está comunicando os seus valores. E isso tem que ter coerência. E isso está ligado muito à reputação, né? Ou seja, é o nome que eu carrego. Se eu sou uma pessoa incoerente, minha reputação não é boa, porque você fala uma coisa e faz outra. Eu costumo dizer que a marca pessoal, porque engloba a questão da reputação, é quanto maior o alinhamento que você tiver, né, daquilo que você fala, aquilo que você prega, aquilo que você promete, aquilo que você entrega, aquilo que você é fora, né, do online, que a gente não tem como falar de imagem, de brand, de nada disso se não citar a presença digital, porque isso aí já tá, já acho que já tá pacificado, digamos assim, não tem como mais dizer que não existe essa parte, então a gente fala no offline e no online, maior será a sua credibilidade, mais as pessoas vão acreditar em você, naquilo que você fala. Então, chega um ponto que o que você fala é lei. As pessoas entendem, é aquilo. Entendeu? E isso está muito ligado à reputação. E claro, a gente vê no mercado, a gente vê aí nas redes sociais o quanto as pessoas muitas vezes pecam na sua reputação. Né? E aí a gente fala não reputação só no Instagram, rede social, mas também no corporativo. Porque aí o que você faz dentro da empresa e fora da empresa impacta. Né? Então a gente já viu casos, inclusive, eu acho que foi na época da Copa de 2014, se eu não me engano, que tem, não sei se você lembra, Carol, que teve uns meninos lá na Rússia que ficou fazendo piadinha com as mulheres, lembro desse falando coisas lá e tipo, falando palavras obscenas e as mulheres acho que estavam repetindo, uma coisa assim. E isso impactou aqui, porque eles eram de uma empresa multinacional, inclusive aqui, e isso chegou para a empresa e eles foram demitidos por causa disso. Então, o que você faz dentro e fora tá totalmente ligado. E aí, mais uma coisa, principalmente quem é do ambiente corporativo, tá? Porque na época que eu trabalhava como gerente de RH, eu falava muito isso pro pessoal. Eu falava, gente, seguinte, deu 6 horas da tarde, vocês vão pra casa, não vão? Tira o uniforme da empresa. Porque o que acontecia? Já tive casos de situações da pessoa sai às 18 e vai, sei lá, pra um bar. É o happy hour. Um happy hour, bagunça lá, faz coisas erradas lá, enfim. E aí, o que fica? Fulano da empresa X. E isso queima, não só assim, não é só ele, mas como a empresa também. E isso faz parte da reputação, porque isso queima a empresa também. Então, assim, naquele momento, imagina, sai numa desses programas de TV aí, que você sabe como é que são, né? Sua cidade, você sabe como é que é. E aí sai lá, fulano estava fazendo bagunça e deu isso e aquilo, de repente, sei lá, da empresa X. Eu falo porque eu era da RH, tá, gente? Na hora que eu vejo aquilo, na hora eu já tento amenizar, né? Então, é legal você tocar nesse ponto, porque eu vejo assim, conversando com as pessoas, que tem uma certa resistência daquela, né? Resistência desse, nada a ver, o que eu faço do portão pra fora depois do meu horário não importa. Importa, para a empresa importa, porque você está carregando o nome dela, sim, né? Uhum. Não é legal você ir de uniforme em lugar nenhum, a não ser que seja para trabalhar. Exatamente. E até a questão, hoje tá muito assim interligado, né? Minha vida pessoal aqui do off nas redes sociais. Então as pessoas postam muitas coisas. TikTok. Então, o que você tá postando no TikTok? Uma coisa que eu sempre falo para as minhas mentoradas é, antes de postar qualquer coisa, pergunta o que aquilo vai agregar de valor para sua imagem, para o seu objetivo, para sua carreira profissional. Porque não faz sentido se lá na empresa você trabalha, você quer ser gerente, você quer encarregada, coordenação, que você tem o seu objetivo ali dentro, e você não pensar nisso quando você está fora. E aí você vai lá, posta dancinhas, é coerente com o seu projeto de vida, é coerente com a sua função, porque aí às vezes você fala assim, poxa, fulano não me dá oportunidade, mas o que você está postando? As empresas olham, você do RH sabe, né? Vocês estão o tempo todo, é mais uma ferramenta que vocês têm para escolher um candidato. Exatamente. Né? Então antes da gente questionar, por que o fulano tem e eu não tenho, olhe para você e fala, tá, eu estou no cargo X. Eu já desenvolvo isso aqui. Mas eu quero o cargo Y. O que eu já sei do cargo X
Serve pro cargo Y? Uhum. Serve. O que eu não tenho que eu tenho que executar Uhum. lá? Tais habilidades. Eu desenvolvo. A minha imagem. Como é que tá a minha imagem? É coerente com este Uhum. cargo? Não, não é coerente. Uhum. Então, o que eu vou fazer para trabalhar? Uhum. Como é que as pessoas me veem na empresa? Será que as pessoas acham que eu sou competente? Uhum. Ou acham que eu sou aquela pessoa que sempre chega... A gente chegar atrasado no ambiente de trabalho não dá, tá? Uhum. Por favor, vamos. Exatamente. RH passa essa coisa, questão de horário, né? Mas pensar sei. nesse conceito e aí construindo a sua imagem. Então, ter cuidado com o que eu posto é importante. E vale também pensar na questão do empreendedorismo. Porque o que acontece? Você chega no Instagram, no perfil de alguma pessoa, tá impecável aquele perfil. Uhum. Tá lindo o perfil. Aí você vai por stories, a pessoa não carrega aquilo que tá no perfil. Ou tá todo casado, lindo, maravilhoso lá no perfil, aí você combina com essa pessoa. Você vai ao encontro dela, é outra. Uhum. Às vezes você nem reconhece. Uhum. E isso que eu falo da coerência, da intenção e da adequação. Uhum. Ai, Carol, então eu vou ter que estar sempre impecável em qualquer lugar que eu vou? Não. Mas eu tenho elementos que comuniquem para cada ambiente, para cada cenário. É por isso que eu sempre brinco, né? A gente tem que vestir, explorar as nossas versões. É isso. É saber comunicar a minha mensagem de forma coerente para cada cenário. Sim, sim. E aí, foi legal que você falou isso, porque a questão da adequação, né? Porque assim, vamos lá, quando a gente vai trabalhar com a cliente, estilos, principalmente para saber seu estilo, para poder começar a fazer lá a estratégia de imagem, enfim. Muitas vezes ela tem 2 estilos que muitas vezes, né, vai ter momentos que ela vai estar no estilo, vai ter momentos que ela vai estar no outro estilo. Então ela equilibra ali os estilos dela. Entendeu? Então vai ter momentos, por exemplo, quando a gente fala da personalidade de estilo, porque tem os 7 estilos universais, mas o método que eu utilizo são 10, né? Que é da Ecolo. Então o que acontece? A gente tem lá os estilos contemporâneo, natural, só para dar um exemplo. Muitas vezes a cliente ela tem esses 2 estilos, contemporâneo e natural. Mas quando ela está no ambiente profissional, ela é mais contemporânea. Quando ela está no ambiente mais familiar, que ela vai viajar, que ela vai fazer determinadas coisas, ela é mais natural. E aí, claro, que cada estilo tem ali as suas características, suas motivações principais, peças, enfim. Mas é importante você entender que nesse ponto aí existe uma coisa que se chama adequação, que foi o que você falou. Não é porque eu tenho um estilo totalmente artístico que eu vou em determinados lugares com esse estilo, com o estilo que é o meu de essência. Só que tem lugares que não dá. Que tem um dress code. Que tem um dress code. E aí você precisa se adequar àquilo. Agora, você vai trazer alguns elementos do seu estilo? Vai. Só que você não vai vir todo no seu estilo, porque naquela ocasião ali, talvez não seja o ideal, né? Tem o dress code do espaço, do lugar, enfim. Então é isso que tem que também estar na mente das pessoas. E uma coisa, eu falo, olha, você tem que ter uma imagem de ordem. A ordem na imagem é tudo no seu devido lugar. Sabe? E a ordem, ela passa pelo quê? Pelo básico, que é a higiene. Entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas esquecem do básico, né? Que é estar com o cabelo bem limpo, né? Alinhado, homem barba feita. E isso aí, a falta de ordem na imagem, ela causa desconforto nas pessoas. Né? Então imagina, se a pessoa ela não, sabe, você chega com o cabelo bagunçado, barba mal feita, coisa fora do lugar, ou uma roupa, de repente, você tá furada, tá rasgada e tal, aquela coisa, manchada. Então, isso daí gera para outra pessoa um desconforto. E quando a gente cuida da nossa imagem, a gente tem que pensar não só na gente, mas o que a gente vai gerar para outra pessoa. Então é isso que tem que estar ligado, e entra a questão da adequação. A gente precisa se adequar, sim, aos lugares, as formas ali, como que o lugar tem o seu dress code, por exemplo, num casamento. Esse casamento é básico, né? É um exemplo lá. A noiva vai de branco. Tem o branco, que é dela no casamento. Todo mundo já devia, né? Sim. Não podia nem pensar já na é cor algo branca. que já tá na mente das pessoas, as pessoas já sabem. E aí você vai toda de branco. Então, assim, né? Tem coisas assim que eu acho que é questão mesmo da gente pensar um pouquinho, né? E falar, não é o lugar, não é, eu vou exatamente ver o que faz sentido ali para aquele espaço. Então, passa muito pela adequação mesmo, conforme você disse, entendeu? Então... Aí, pegando esse gancho da adequação, é questão de entrevista, né? Sim. Eu vou fazer entrevista de emprego, para um cargo. Procure pesquisar a empresa que você está ali, né, concorrendo àquela vaga. E uma coisa que eu sempre oriento também olhe foto.
Busque ver como que é a formalidade dessa empresa. Porque aí você traz isso para a entrevista. Porque a entrevista conta muito. Ali eu acho que é o principal teste, né? Que a imagem é o seu cartão de visita. Ela cria ali a primeira conexão. Ela já está comunicando que eu vim para essa vaga, eu estudei a sua empresa, eu estou muito interessada. E aí, às vezes, eu vejo, eu não consegui tal emprego. Que roupa que você foi? Eu fui com uma regata, uma calça jeans rasgada e uma rasteira. Quem é do RH até surta. Eu falo assim, Carol, porque, gente, eu tenho que contar, porque às vezes tem uns casos assim que eu vou te falar. Conta que a gente gosta de saber. Então, olha, assim, eu trabalhei numa empresa que, assim, a diretoria eram exigentes, assim como qualquer empresa em questão de vestimenta. Se a gente tá lidando com cargo de gerência, ainda mais. E aí, era para um cargo, enfim, de gestor e tal. E aí, o que acontece? Quando, né, que eu fui fazer o processo, e aí adorei o currículo, né, porque o currículo é o que vem primeiro. Então, você já fica encantada, você cria, né? Já até um perfil da pessoa. Exatamente, já idealizei. Conversei com a pessoa, quando a pessoa veio falar comigo, ela tava assim, sabe? Apresentável. Ótimo, pra mim tá ótimo, entendeu? Porque eu olho tudo, não tem como quem é recrutador, quem tá lá com o RH não olhar. Então, tava tudo ok. E aí eu chamei ela pra conversar com a diretoria. E foi aí que ela pecou. Porque aí que ela tinha que ter vindo muito mais arrumada, né? E ela pecou nesse aspecto. Porque assim, vamos lá. Se você tá, né, pleiteando um cargo de gestor e tal, você vai ter que vir um pouco mais formal, né? Tem todo esse dress code, né? Mas dependendo do ramo de atividade da empresa. Então, você já liga as coisas, né? E ela veio de rasteira e blusinha de alcinha. Acabou pra ela ali. Aí, porque já gerou aquela coisa de, sim, não tô muito interessada. Sim, e aí veio aquela situação assim, a pessoa, né, que ia contratar, conversou com ela numa boa. Mas eu sempre, é engraçado que eu sempre tive diretores, gestores muito exigentes. Muito, muito, muito. Então, na hora que ela foi, tocou o telefone, eu falei, já até sei. E aí, a primeira coisa que essa pessoa disse foi, você viu como que ela estava vestida? Como é que eu vou contratar uma gestora, né? Que ela ali vai ser a cara do setor ali, da empresa, né? Com os outros gestores. Como é que a pessoa me vem desse jeito? Não tem como eu contratar. Pode esquecer esse currículo dela aí. Aí eu ia falar o quê? Né? Eu até pensei, falei assim, mas o currículo não é. A imagem, então quer dizer, em outro momento ela vai pecar em outras coisas, quer dizer, é a primeira coisa que vem na cabeça. Então, gente, isso conta muito, principalmente num processo seletivo. Não se enganem. O recrutador, né, a pessoa que tá ali, que tá fazendo o processo seletivo, ela olha tudo. Tudo. E principalmente, né, olha suas redes sociais. Se você acha que não olha, olha assim. Olha, LinkedIn, Instagram. Muitas vezes eu sei que o pessoal deixa o Instagram fechadinho, né? Pra ninguém ver, né? Pra não ver. O LinkedIn eu sei que é aberto, não sei como. Mas então, a gente olha assim, a gente tenta montar um quebra-cabeça ali, bom, um currículo, com que ela, né, como que é a vida dela ali e tal. E a gente vai tirar as conclusões na hora que a gente vai conversar. A gente aplica os testes, tem tudo isso aí. Porém, é o comportamento que vai dizer. É claro que quem é do RH sabe. É aquela velha frase, né? Contrata pelo currículo, demite pelo comportamento. E o comportamento inclui, inclusive, a imagem. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque isso já é velho, gente. Velho. Imagem é algo que é o primeiro que tem que vir. É o que a gente vê primeiro. Então, como que você vai ter uma imagem que não está alinhada ali? Então, até porque quando a gente fala de técnica, conhecimento, a empresa, ela dá cursos, né? Ela fala assim, eu vou ali trabalhar essa pessoa. Mas quando tem a questão da imagem, como trabalhar isso com essa pessoa? Porque ela não dá importância. Que nem eu falo, independente do cargo que você esteja trabalhando, rasteira não é. Para a empresa, ela não cabe. Porque o que a rasteira ela comunica? Lazer. Mas eu gosto de conforto. Gente, tem tantos sapatos que trazem esse conforto. O mocassim, a sapatilha, o próprio e é engraçado tênis, você falando isso. Da empresa aceita tênis. Então, você tem outras possibilidades, né? Porque a empresa, tem empresa que já sacou como é que funciona as coisas. Então, ela já traz isso. Na hora que ela contrata,
principalmente a pessoa, ela já diz como é que a banda toca, né? Então, assim, você tem que vestir assim, 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 assim. Essa é a regra. Aí a pessoa, mas eu não falo, bom, então pra você trabalhar pode falar, aqui, né? Você precisa seguir essa regra aqui. Se você não quer seguir, eu não vai... infelizmente, não... Então, assim, eu acredito muito que, principalmente as empresas, né? Eu falo que, como eu sou da área de RH, então eu acabo casando muito essa questão da imagem, da carreira, nos processos, porque eu vivi muito isso. Então, até que as empresas realmente já digam de cara, né? Já falam qual que é o dress code da empresa. E é claro que aí existem outras questões aí que eu não vou entrar no mérito, que se for dar uniforme, aí tem coisa de legislação, enfim. Mas é importante que a pessoa que está entrando ali, você que está galgando esse cargo ali, entenda como é que funciona a empresa. Até né? porque, né, a questão do uniforme, o dress code, é trazendo o quê? A essência da marca daquela empresa, né? Exato. E aí, mas uniforme, eu escuto muito isso também. Mas uniforme me limita o jeito de ser. Tem como você trazer a sua essência no uniforme. Sim, Sempre tem aquele elemento, aquela peça que você pode contar a sua história, né? Dizer a sua mensagem, comunicar. Mas o que falta muitas vezes é a questão do conhecimento, de entender o seu papel dentro da empresa, entender ali o conceito, os valores, missão da própria empresa, porque eu percebo que quando a pessoa ela vai concorrer a uma vaga, muitas vezes, ela nem sabe quais são os valores daquela empresa. Ela nem sabe o que aquela empresa vende muitas vezes. Ela viu lá, se candidatou. Então, é importante eu saber, principalmente os valores da empresa. Por quê? Casa com os meus? Não vão casar todos, né? Mas você tem que ter essa consciência. E o vestir é fundamental, até porque sempre tem pessoas novas entrando na empresa, né? Tem empresas que recebem fornecedores, recebem clientes, né? E aí te encontra no corredor de rasteirinha, calça rasgada e uniforme. Então, a próprio cliente, claro que isso não vai impactar, né, no processo da empresa. Mas você acha que ele não vai comentar com você? Nossa, eu cruzei com uma funcionária assim, assim ali no corredor. Você vira pauta, e vira pauta negativa, porque você comunicou uma imagem que você não está preocupado com você. Então, se eu não estou preocupada comigo, se eu não me organizo, que é o que você fala, porque a imagem, ela comunica organização. Eu tive um autocuidado. Então, se eu tenho um autocuidado comigo, eu tenho autocuidado com qualquer outra coisa. É a mesa arrumada. Gente, mesa arrumada, organizada, um ambiente limpo. Tudo isso comunica o quê? Que eu estou cuidando desse espaço para te atender, para te receber. E é aí que você ganha o cliente. Então, tudo começa com a imagem. Sim. Você vê como que a imagem, ela é um universo, não é só vestimenta, né? O vestimento, é claro, é uma das... Mas olha o tanto de coisas que a gente pode trabalhar na imagem, né? Porque é aquela coisa. Às vezes, tem pessoas que às vezes procuram consultoria e acham que você vai passar assim, me fala quais roupas que eu tenho que usar. A cor que eu tenho que usar. A cor que tá certa ali pra mim, porque eu vou me adequar, mas não é bem assim. Você tem que estudar o universo, estudar um espaço, um ambiente que você está inserida ali. Ou seja, em quais espaços que você vai ter que passar, que situações que são essas, para você começar a fazer essas adequações. Porque não adianta, a imagem, ela tá ligada à adequação. Então, acaba passando por tudo isso. Então, é importante você, mulher, né, que tá aí, você que trabalha na CLT, que trabalha no corporativo, você que é empreendedora, independente, você tem que cuidar da sua imagem. E a imagem... Gente, é aquela coisa as pessoas, né, tem uma frase que eu gosto de falar, que as pessoas não interagem com você, elas interagem com a imagem que elas têm de você. Então, a gente precisa ser estratégica, só que para isso a gente precisa se conhecer, entender aquilo que faz sentido para mim, que não faz, e através disso eu vou me adequando aos espaços que eu tô inserida. E outra coisa, a pessoa fala assim, eu quero elegância, mas ela não transmite elegância, né? Tem aquela coisa o que eu transmito é o que eu recebo. Se você transmite simpatia, você vai receber simpatia. Se você transmite aquela coisa da pessoa mais séria, mais fechada, você vai receber isso. Tem até uma ferramenta, Carol, que eu aplico, que chama Janela de Johari, que ela fala muito dessa percepção de dar e receber feedback e tudo mais. E aí tem muito disso, né? Como é que eu recebo das pessoas e como é que eu dou às pessoas. Então tem a questão do feedback. E aí ela tá ligada também à questão da imagem, de saber como é que eu me relaciono com essas pessoas, é o que eu vou receber, né? Então, se eu me cuido, eu passo a imagem de que eu vou cuidar das pessoas,
Se eu não me cuido, as pessoas, opa, se ela não se cuida, vai cuidar das outras pessoas, vai cuidar do meu negócio, vai cuidar da minha empresa, vai cuidar do meu setor. Você, como empreendedora, você vai contratar alguém, né? Pra, de repente, gerir um setor lá. Você vai olhar pra pessoa e falar assim, se ela não se cuida, como é que ela vai cuidar das finanças da minha empresa? Né? Então, são coisas assim que muitas vezes a gente não percebe, vai passando. E você vai ver, isso já tá transmitindo na própria imagem da pessoa. E é curioso isso que você falou, a questão também de prestadores de serviços. Que muitas vezes você vai buscar um serviço de salão, né, design de unha, sobrancelha, enfim, e você chega num espaço, aquele espaço está todo organizado. Tem que estar organizado, tem que estar limpo. Por quê? Porque ela vai entender, nossa, essa pessoa ela cuida tão bem do espaço, então ela vai fazer muito bem o serviço. E quando eu tenho esses probleminhas de imagem, eu gero ruído. O ruído nada mais é do que dúvidas. Dúvida do será que é competente? Será que vai fazer bem feito? Será que tem a capacitação? Então, esses serás faz com que o seu cliente faça o quê? Fecha a porta e procure outro. Então, a imagem, você, ali com o seu autocuidado, trazendo toda a sua autenticidade, comunicando, né, os valores da sua marca. E ali você entrega a chave, eu falo assim, que funciona assim. A imagem, ela vem, ela comunica, o cliente te entrega a chave. Toma, tá aqui a chave pra você abrir aqui a minha porta. E você abre. E aí vai entrar aquelas outras questões. A forma como eu falo, a abordagem, o atendimento e a qualidade, a transformação que eu gerei para esse cliente. Se eu conseguir atender todos esses pilares, eu vou ser, com certeza, lembrada por ele como um diferencial e ele vai reproduzir isso para outras pessoas. Sim. Então, pensar na imagem, eu falo, não pense na imagem só no sentido de autocuidado, no questão de vaidade, mas pense nela como estratégia. Estratégia para quê? Para que você seja lembrado. Você é a sua marca, você falou tudo. Quando se fala em Fabiana, quando se fala em Carol, você, mulher, você é a sua marca. Então, você é responsável por aquilo que você quer construir. E como é que você faz isso? É pensando em todas as estratégias. Aí ela pensa no marketing. Ela melhora a qualidade de venda ali, do processo ali, da logística, do serviço. Mas ela não olha a imagem. Aí ela cria um ruído. E aí ela acaba ficando igual a todo mundo, muitas vezes, que são concorrentes dela. Fica todo mundo na mesma linha. Sendo que ela podia ter um diferencial quando ela pensasse, poxa, tá todo mundo na mesma linha, todo mundo fazendo igualzinho, todo mundo com a mesma estilo de roupa. O que eu posso trazer da minha essência para minha marca? Porque as pessoas se conectam com o quê? Com você. Exatamente, gente, é aquela coisa, gerar memória e significado na cabeça das pessoas. As pessoas estão sedentas por pessoas que tragam, sabe, aquilo que você carrega, é aquilo que vai gerar uma transformação nela de alguma forma. Então, a imagem também tem muito disso, né, cara? Eu acho que nesse episódio aqui a gente quis falar muito dessa questão da imagem, mas vocês percebem que a imagem, ela passa por N situações, então assim, não é só vestimenta, então é um universo muito extenso, inclusive, a gente pode aprofundar muito, mas a gente sabe da importância hoje de cuidar, né, dessa coisa que é tão importante e que muitas vezes a mulher, ela acaba deixando de lado, e aí quando vê, já passou tanto tempo que ela poderia, né, se ela tivesse criado estratégias lá atrás, ela já estaria, por exemplo, em um outro patamar. Sabendo que para você mudar de nível, você precisa Não adianta ficar esperando, sentada, achando que vai cair do céu. Não vai sair do lugar, gente. Não adianta, não adianta. Eu gosto de ouvir esse pessoal no Instagram, da internet, né? Que eles falam assim, eu acho que é bem, até pra gente fechar aqui, né? Ninguém te deve nada. Então, se você não vai buscar, olha, não vai chegar, gente, não vai chegar. Então, assim, mas tem pessoas que, infelizmente, ficam esperando sempre alguém fazer alguma coisa, né? E a gente, nós mulheres, nós principalmente, nós sabemos de toda a história, a gente ouve muito aí, né? Da mulher da síndrome de impostora, blá, blá, blá. Enfim, a gente já ouviu isso. Só que não adianta a gente, se a gente não, realmente não fizer, não tomar ação, tem que agir. Ser protagonista da sua vida, ser protagonista da sua vida, né, Carol? Exato. Então, esse episódio foi justamente para falar um pouco dessa questão da imagem, porque com certeza a gente vai trazer pessoas que vão falar, aprofundar um pouco mais esse assunto, né, Carol? Porque o intuito nosso do Podvar é justamente trazer essa consciência para as mulheres, para você, mulher que tá aqui nos ouvindo aqui, que vai nos assistir também, mas pensando que o poder de transformação é seu.
né? Não é do outro. O outro vai te apoiar, vai te ajudar. Mas o poder de transformação começa com a sua decisão de querer mudar. Não é? Porque quando a gente quer, a gente dá o primeiro passo. E dando o primeiro passo, você vai buscar ali ferramentas, pessoas que vão te ajudar a fazer essa jornada para atingir o seu objetivo. É isso mesmo. E é aquela questão. Ninguém vai chegar para você e falar, o que você tá precisando? Vou fazer um Pix para você. Vai, gente. Não vou pagar seu boleto, não vai. Gente, não vai. Ó, nem quem tá na sua casa não vai pagar seu boleto. Então, assim, não é... Gente, mas é assim, o boleto, você quem paga, não é? Não adianta ficar esperando marido, filho, sei lá o quê. Quem tem que pagar é você. E aí, né, é você que tem que ir atrás. Não é isso, cara? Ah, e vamos deixar aqui nosso Instagram, né? O Instagram do Podvar, @podvar_, né? Nos sigam. Né? Dê sugestões também de conteúdo, dúvidas que vocês tiverem, a gente pode estar trazendo aqui também no podcast, né? Como episódio. Lembrando que você que tá aí do outro lado nos vendo, você é o nosso convidado especial. Tudo que é feito aqui é pensado em vocês. Exatamente. Pensando assim, gente, a gente tem muita coisa boa para trazer para vocês. Esse aqui é só o começo, né? E vocês vão ter muitas surpresas, com certeza, porque a ideia é que o negócio vai crescer. E aí, com certeza, a gente quer que vocês estejam presentes com a gente aqui, participando, se envolvendo, porque não é um programa, um podcast criado pra gente, é pras pessoas, é pra você, mulher. É para gerar uma transformação. Lembrando que nós temos o Podvar no Instagram, mas tem o seu, né, Fabi? Sim, o meu Instagram é @fabisama com um S, tá? E eu tenho também o LinkedIn Fabiana Sampaio Machado, então podem me seguir lá também. E o meu é @kduarte com H no final. Ali você vai encontrar todo um conteúdo de imagem voltado para consultoria de imagem e estilo, né? Ali pensando em mensagens, porque eu ensino mulheres a vestir com mensagens. Exatamente. Eu prezo muito a liberdade, então não tem como eu limitar uma mulher. Então, a gente tem que explorar nossas versões, comunicar as nossas mensagens. Nós vamos trazer tudo isso aqui no Podvar. Não só conteúdo de imagem, mas a gente tem outros conteúdos que são importantes, que eu achei para a vida, para nossa jornada como mulher. Exatamente. É aquela frase, né? Quando mulheres juntas são mais fortes e mais. Se a identidade é diferente, não faz sentido padronizar as coisas, né? Cada um tem a sua essência, então, por favor, coloque a sua pra jogo, porque você tá perdendo a oportunidade. E é isso, gente. Até mais. Até o próximo episódio. Exato. É isso, Carol. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau.